Peço que você abra a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. É isso aí, irmão. Eu esqueci, desse detalhe. Bênção. Essa moda vai lá para Recife, viu, irmão? Ezequiel, capítulo 37, é um texto bem conhecido. Fala da experiência sobrenatural do povo de Deus, conhecido como o texto, do Vale dos Ossos Secos. Vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: o soberano Senhor, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra nesta manhã, tudo que já vivemos, experimentamos. Acabamos de ler, ó Deus, um trecho, uma porção da tua palavra santa, e eu gostaria de te pedir humildemente que o teu Santo Espírito, que habita em cada um de nós, possa nos trazer agora a iluminação desse texto, falando a cada um conforme a sua realidade, conforme as suas carências, conforme as suas grandes necessidades. Fala conosco em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto ele fala de um momento muito importante na história do povo de Israel. Ezequiel ele era um dos exilados naquela história onde o povo desobedece e é levado até a Babilônia. Ele é levado ali e, segundo alguns historiadores, ele vai para a Babilônia por volta dos seus 22 a 25 anos de idade. E cerca de 7 anos depois, 5 a 7 anos depois, ele passa a desenvolver uma função de sacerdote naquele lugar. Aos 30 anos ele passa a desenvolver esse ministério que Deus ele chama para ele poder falar para o povo. Interessante que Ezequiel, segundo a teologia, quando você estuda a tipologia de Cristo, alguns tipos de Cristos que existiram no Antigo Testamento, Ezequiel se parece com um deles. Por quê? Porque se Ezequiel começa seu ministério de sacerdote a partir dos 30 anos, você vai lembrar que Jesus Cristo também começa com 30 anos de idade. E tudo que Deus faz é intencional. Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Tudo o que nós fazemos enquanto povo de Deus deve ser intencional. Quando Jesus começa com 30 anos é porque ele queria cumprir a lei. Os sacerdotes eles começavam com 30 anos o seu trabalho sacerdotal, para que ele pudesse ter ali a validade do povo judeu, sendo alguém que poderia, por exemplo, ler a Torá em uma sinagoga, como ele fez. Ezequiel também começa seu ministério aos 30 anos de idade. Ele é contemporâneo de um homem que você conhece chamado Daniel. Ele é contemporâneo de um homem chamado Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fazem parte de um contexto daquela época que o povo é levado lá para a Babilônia. Será que existe mais alguns que são contemporâneos desse povo? Existe. Você conhece um que escreve um livro chamado Esdras. Você conhece outro chamado Neemias. Você conhece uma mulher corajosa chamada Esther. Todos são contemporâneos de uma mesma época. Uns chegando bem jovens, outros chegando mais idosos. Cerca de 10 mil pessoas são levadas de Israel para a Babilônia. Eles estavam juntos, foram levados ali, aquele povo. E eles são levados porque houve um contexto de pecado no meio do povo. O povo passa a pecar. E aí o pecado do povo fez com que Deus agisse de uma forma que o castigo viesse para o povo.
E o castigo veio onde Deus levanta uma nação, e essa nação ela é poderosa e subjuga o povo de Israel. Nesse período o povo já estava dividido entre reino do norte e reino do sul. Interessante que quando você estuda alguns livros históricos, mostra ali a mão poderosa do Senhor levantando alguns homens ou algumas nações para subjugar o povo, para dar uma lição no povo. E isso aconteceu aqui. E então o povo ele é levado para a Babilônia. Lá na Babilônia, alguns falsos profetas passam a se levantar e dizer que aquele tempo que eles passariam ali era um tempo muito rápido, que daqui a pouco eles voltariam para casa. Ezequiel não. Ezequiel, quando ele é levantado pelo Senhor, ele fala ao povo: passaremos um longo tempo aqui nesta terra, sofreremos muito aqui nesta terra. A nossa nação lá será destruída. E aí quando você vê o livro de Neemias, você vê que Neemias sofre por quê? Porque os muros e as portas estavam destruídas. Esdras, ele teve ali a volta para a reconstrução do quê? Do templo. Então Ezequiel, ele trazia essa realidade, mas ele também trazia uma mensagem. Ele dizia assim: por mais que a gente venha passar algum tempo aqui, por mais que o tempo não seja tão curto, seja um tempo longo, por mais que nós venhamos a sofrer aqui, eis que o Senhor fala algo para o povo de Israel: eu não me esquecerei de vocês. Queridos, isso é muito importante, porque existe uma ênfase que existe no livro de Ezequiel, de que é a ênfase da promessa de Deus, de que tudo que Deus faria no povo de Deus nesse período de cativeiro, teria a assinatura, teria a digital de Deus. Tanto é que no livro de Ezequiel, nos seus capítulos, aparece mais de 60 vezes a expressão: e todos saberão que eu sou Deus. Nos 66 livros da Bíblia, o livro que mais aparece essa expressão é este: e todos saberão que eu sou Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso país, quando nós olhamos para o nosso país de uma forma macro, ou para o mundo, ontem presenciamos ali o ataque do Irã contra Israel, e hoje pela manhã, vendo os repórteres, já existe uma reunião marcada na ONU para um contra-ataque. Mas quando nós vemos a nação brasileira, nós vemos o que? Uma nação em pecado, pessoas frias na fé, pessoas sem esperança, políticos corruptos com raríssimas exceções, fome, escuridão espiritual, humilhação, escravidão. Quando nós passamos a observar o nosso país, algo que foi primordial, que foi o ponto-chave para que Deus pesasse a mão naquela nação e levasse aquela nação para a Babilônia, era a questão da idolatria. Será que nós, povo de Deus, não estamos voltando à idolatria? Eu acho que sim. O que é idolatria? Idolatria é você colocar algo ou alguém no lugar de... Vamos lá, o que é idolatria? É colocar algo ou alguém no lugar de... Quando a gente diz que o político A, o João, quando a gente diz que o João é a salvação da nossa nação, e que a gente diz que a gente vai voltar no político A, no João, porque ele vai mudar a nossa nação, será que isso não é um tipo de idolatria? Sabe por que é? Porque só existe uma pessoa que pode mudar a nossa nação: Jesus Cristo de Nazaré. Então quando nós colocamos um político e falamos e defendemos e pedimos para o povo votar em A, em B e C, nós estamos idolatrando aquela pessoa, porque estamos colocando aquela pessoa em algo ou no lugar onde só Deus pode transformar. Pastor, será que Deus não pode usar alguém para transformar a nação nessa questão política? Claro que pode. Você lembra de Daniel?
que existia um cargo político, exercia um cargo político. Você lembra de José? Lembra de José? O povo passando fome, Deus faz toda a história na vida de José para que José fosse o segundo no Egito. Era um cargo político. Ele tinha inclusive um anel que usava-se para os políticos da época. Era um cargo político, só que era um homem de Deus levantado por Deus para mudar e ajudar a nação de Israel. Quem foi que fez tudo aquilo por Israel? Foi José? Não, foi Deus através da vida dele. Queridos, quando nós olhamos para a nossa nação, em meio a tudo de ruim que estava acontecendo naquela época, com o povo de Deus ali no cativeiro, eis que Ezequiel, ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, que foi essa experiência relatada aqui, no capítulo 37. Essa experiência acontece em um lugar chamado Vale dos Ossos Secos. Esse lugar, ele não era um lugar fictício. Essa história não é uma história contada, inventada por alguém. Nos relatos extra-bíblicos, nos textos históricos, os mais antigos, mostra ali a história da Assíria, do Império Babilônico. E quando se fala no Império Babilônico, fala de uma grande batalha, onde ossos foram amontoados, e ali se tornou um vale assombroso, ou assombrado. É esse vale que Ezequiel está falando, um vale que existiu realmente. E aí, aquele momento, aquela experiência acontecendo naquele lugar, é um sinal de que Deus estaria realizando um avivamento no meio do povo. Deus leva o seu profeta, Deus leva aquele sacerdote para aquele lugar, para mostrar para ele que em meio à morte, Deus estava realizando um avivamento. O que é avivamento? É trazer à vida o que estava morto. Não é ressurreição. A ressurreição é uma outra perspectiva, mas o avivamento é trazer uma perspectiva espiritual do que estava morto. Nós ressuscitamos a carne, mas nós avivamos ou reavivamos o espírito. Então existe essa diferença entre avivamento, reavivamento e ressurreição. Um é da carne e outro é do espírito. Então Deus estava mostrando para ele que iria realizar um avivamento em meio do seu povo. Em meio a tudo isso que ele estava fazendo lá, Deus continuava lembrando ao povo, dizendo: haverá um avivamento no meio de Israel. Eu tirarei vocês e levarei vocês de volta para casa. Eu já fiz isso no passado, quando tirei vocês do Egito. Eu fiz vocês passarem pelo Mar Vermelho. Eu levarei vocês para casa novamente. Esse é o plano de fundo. Um povo que estava na Babilônia, um povo que tinha desobedecido, um povo que tinha perdido a fé, um povo que estava sofrendo, um povo que não tinha mais casa, não tinha mais terra, não tinha mais identidade, um povo que não tinha mais rei, um povo que não tinha mais o lugar de cultuar, o povo não tinha mais nada, o povo chegou no fundo do poço. E eis que acontece essa experiência. E eu queria tirar aqui algumas lições, e eu queria que você tivesse com a Bíblia aberta nesse momento. Amém, glória a Deus. No versículo 1 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor estava sobre mim. E o que Deus pediu para eu compartilhar e nós conversarmos essa manhã e refletirmos essa manhã é sobre o avivamento no povo de Deus daqui para frente. Queridos, eu não tenho dúvida que nós podemos estar passando pelo último avivamento da igreja antes da volta de Cristo. As coisas que têm acontecido, guerras e rumores de guerras. Ontem eu recebi um texto oficial do diretor da Junta de Missões Mundiais dos Batistas. Ele falou algo ali naquele texto que eu fiquei impressionado. Quantas guerras estão acontecendo no mundo atualmente? Muitos de nós vão pensar que é apenas a guerra da Ucrânia com a Rússia e a guerra agora de Israel com o Hamas e o Irã. Mas não, no mundo todo existem cerca de 100 conflitos armados. 100. A grande maioria, claro, a maioria esmagadora são guerras civis.
Mas se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. 78% da África vive em guerra. Se você não sabe, você vai saber agora. 21% do Oriente Médio vive em guerra. Guerras e rumores de guerras. É a volta de Jesus Cristo. Jesus está voltando. Nós temos que despertar para saber que Jesus está voltando. E nós precisamos, enquanto igreja, trazer um avivamento à nossa nação. E um avivamento ele surge quando a ação de Deus, quando a mão do Senhor está sobre o povo. Quando ele fala aqui, a mão do Senhor estava sobre mim. Queridos irmãos, não adianta levantarmos movimentos, não adianta nós até termos boas intenções com movimentos, com questões, com congressos, com capacitação, com retiro. Não adianta nós termos esse grande movimento no meio da igreja se a mão do Senhor não estiver sobre nós. Porque o avivamento só é real se a mão do Senhor estiver sobre nós. Porque se não estiver, tudo que nós fazemos enquanto igreja, todos os congressos, retiros, reuniões, capacitações, tudo serão ventos que passarão. A mão do Senhor está sobre nós. Esta igreja, e eu louvo a Deus pelo que eu conheço do vosso pastor, essa igreja tem caminhado firme, doutrinariamente, biblicamente, espiritualmente. É a prova real de que a mão do Senhor está sobre esta igreja. É a prova real de que Deus está fazendo um avivamento no meio da nossa nação, e essa agência é parte deste avivamento. O que tem acontecido no meio da igreja mostra poderosamente que a mão do Senhor está conduzindo. Ter a mão poderosa sobre a igreja, isso implica que a mão poderosa de Deus é o cuidado dele sobre a nossa vida, é o direcionamento dele sobre a nossa vida. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: se igreja somos nós, você sente que a mão poderosa do Senhor está sobre você? Você sente que Deus ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes? Queridos, eu não tenho dúvida nenhuma. A palavra de Deus diz que na eternidade nós saberemos todas as coisas, não é assim? Tem gente, pastor, que tem dúvida qual é o espinho na carne de Paulo. Eu já ouvi pessoas dizer assim: pastor, pense numa curiosidade. Pense numa curiosidade que eu tenho, é saber qual é o espinho na carne de Paulo. Porque eu gosto muito de Paulo, eu queria saber qual é o espinho. Aí eu falei assim: irmã, faz o seguinte, quando você chegar no céu, você pergunta a ele, né? Você chega lá, pergunta a ele. Agora cuidado para não se frustrar. Ela, por quê? Eu disse: que corre o risco de você perguntar a Paulo: Paulo, qual era o espinho na sua carne? Aí Paulo dizia assim: eu não gosto de pessoas curiosas. E aí complicou para a irmã. Mas será, queridos, que a mão poderosa do Senhor está sobre nós? E aí quando a palavra de Deus diz que lá nós saberemos todas as coisas, eu não tenho dúvida que lá nós saberemos inclusive coisas sobre a nossa vida aqui, que aos nossos olhos nós não estamos vendo. Não tenha dúvida que muitas vezes ao sair da sua casa para ir para o seu trabalho, para vir à sua igreja, para visitar a sua sogra, para fazer uma viagem, não tenha dúvida que muitas vezes o inimigo vai mover o inferno para destruir a tua vida. Porém, Deus, soberano, sabendo de todas as coisas, Ele age com intervenção divina, porque a palavra de Deus diz que Ele acampa anjos ao nosso redor. E lá no paraíso nós vamos ver muitas vezes que aquele carro vinha para nos atropelar, e o Espírito do Senhor diz: para aqui, que no meu ungido ninguém mexe. Eu não tenho dúvida disso não, irmãos. Eu não tenho dúvida, porque a mão poderosa do Senhor está sobre nós. Isso é o avivamento. A mão poderosa do Senhor está sobre nós. Se você não sente a mão poderosa do Senhor sobre você, eu convido você a se derramar ainda mais na presença do Senhor, para que ainda esta manhã você volte para casa tendo a certeza de que você está nos braços do nosso Deus. O segundo ponto que nós vemos aqui é a partir do versículo 1 ainda, mas o versículo 1 e 2, que diz assim: e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos,
Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Como eu falei anteriormente, o nosso Deus, ele não faz nada que não seja intencional. Nós temos que ser intencional em tudo que nós fazemos. Há mais ou menos 4 anos eu peguei um voo de Campinas para Brasília e outro de Brasília para Recife. De Campinas para Brasília eu sento no corredor e de repente entra um grupo de jogadores que eu achava que era basquete, mas era vôlei. As mulheres tudo autona assim, tudo vestido da mesma roupa. E aí teve uma que chegou aí onde eu estava, ela ia sentar na janela, e aí eu saio, porque ela é muito alta, ela passa, ela senta, ela agradece, eu sento. E aí eu perguntei a ela assim: vocês são o quê? Ela disse: somos jogadoras de vôlei profissional do Sesc Bauru. Eu disse: uau! E aí o técnico era um jogador que era da seleção que eu vi jogar nas Olimpíadas, aquele negócio todo, né? Eu nem entendo de vôlei, mas passei a gostar. E ela estava com um livro na mão, pastor, e eu com a Bíblia na outra, porque eu gosto de viajar com a Bíblia na mão, né, lendo, porque eu tenho medo de voar. Se eu cair eu já estou garantido, né? Já subo com a Bíblia e tudo. E aí eu fiquei pensando assim, na época eu tinha 38 anos, eu tenho 38 anos, nunca encontrei nenhum jogador de vôlei na vida. Qual é a probabilidade disso acontecer novamente? Eu disse: não tem. E aí o que foi que eu fiz? Quando o avião decolou, que aquela jovem abriu o livro, eu olhei para ela e fiz assim: desculpa, deixa eu fazer uma pergunta, qual é o livro que você está lendo? Aí ela disse o nome do livro, que era um livro de autoajuda. E eu disse assim: por que você está lendo esse livro? Irmãos, foi 1h40, onde ela relatou os últimos 8 anos da vida dela. Ela estava jogando pela seleção brasileira no Japão, e num dos treinos ela rompe o ligamento do joelho, ela volta para o Brasil, ela é desligada, ela perde a temporada, ela perde o patrocinador, ela perde o contrato, ela começa a entrar num processo de depressão. Foi quando aí muitas pessoas chegaram perto dela, começaram a ajudar, e ela passou a ler. E ela começou a ler muita coisa. Ela lia livros evangélicos também, apesar de ser católica, mas ela gostava de autores evangélicos tipo Hernandes Dias Lopes. E ela começou a falar tudo. E aí quando terminou tudo, a gente conversando, eu disse: olha, eu posso adicionar você no Instagram? Ela disse: pode. Deu o Instagram, me deu, só que e tal. 5 meses depois, ela estava lá em Recife com o noivo e a mãe, passando férias. E a gente levando eles para passear, então se tornaram amigos. E 2 anos depois, numa sexta-feira à noite, eu fui para São Paulo, num lugar chamado Santo André, onde na sexta noite eu batizei o noivo, e no sábado eu fui padrinho de casamento deles dois. Sabe como foi que começou isso? Com a simples pergunta: qual livro você está lendo? Eu não queria saber o livro que ela estava lendo. Eu queria era mostrar Cristo na vida dela. Eu queria era começar um relacionamento intencional. Eu queria era me aproximar. Deus, Ele faz tudo de forma intencional. E Ele leva aquele homem para um vale de ossos secos intencionalmente, porque Ele queria mostrar ali algumas lições. Porque, meus irmãos, o que é um vale de ossos secos? O vale de ossos secos é um lugar onde houve ali uma grande luta. Aquele lugar é um lugar onde houve ali no passado uma grande batalha. Existem lugares que nós batalhamos. Existem lugares que são os vales dos ossos secos da nossa vida. Hoje, você poderia dizer qual é o lugar que é o vale de ossos secos da sua vida? Às vezes é sua família. Às vezes você está aqui, mas lá na sua casa você sabe como está. E quando você voltar para casa, aqui você sorri, aqui você alegra, mas quando você volta para sua casa, é um vale de ossos secos, porque muitas vezes tem teu pai que está ali, que é viciado em álcool, você tem ali a infidelidade de um esposo, você tem a frieza no coração de uma esposa, você tem seu filho que está envolvido com droga, você tem alguém da sua família que você ama, que está enfrentando uma batalha na questão da saúde. É o seu vale. Deus, Ele leva aquele homem para o vale para ensinar que existem lugares de batalhas.
E mais, aquele vale, irmãos, era um lugar de batalha, mas também era um lugar de derrota, porque existiam ossos ali, pessoas morreram naquelas batalhas. Em algum momento do passado, uma batalha muito grande se travou, que pessoas morreram ali. E aí eu queria te perguntar, onde foi que você morreu lá no passado? Como assim, pastor? Mas eu estou aqui, eu estou vivo. Não. Infelizmente, muitas vezes nós não estamos vivendo, nós estamos apenas sobrevivendo. Lá atrás, em um momento lá atrás, houve um vale de ossos secos, onde você foi ferido ao ponto de perder a sua fé, e sua fé morreu. Ferido ao ponto de perder a sua esperança, e sua esperança morreu. Decepcionado ao ponto de perder o teu sonho morreu. Frustrado, traído e abandonado, ou abandonado ao ponto de perder tua família, e tua família morreu. Onde no passado houve um vale de ossos secos, onde você morreu? Todos nós temos, todos nós. O vale de ossos secos, além de ser um lugar de luta, um lugar que muitas vezes é um lugar de derrota, é um lugar onde nós encontramos ali o maior inimigo do ser humano. Qual é o maior inimigo do ser humano? Não é o diabo, é a morte. O maior inimigo do ser humano é a morte, porque todos nós enfrentaremos a morte. O pastor Luiz falou para mim assim: irmão, lutar com o diabo é fácil, difícil é lutar com um crente chato. Olha, ele falou isso aí. Eu oro, o diabo sai correndo, eu oro, o crente não sai, está lá ainda. Mas brincadeiras à parte, o nosso maior inimigo é a morte, porque todos nós enfrentaremos a morte. Se Jesus não voltar, daqui a 90 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Nenhum. Quantos anos tem essa criança? 2. Pode ser que ela esteja com 92 anos sentada aqui na frente, e ela vai dizer: olha, o pastor falou que eu não ia estar, eu estou aqui. Mas todos nós enfrentaremos a morte, ou todos nós já enfrentamos a morte de forma indireta. Quantos de nós aqui já enfrentamos um problema de saúde que ficamos entre a vida e a morte? Quantas pessoas estão aqui que já se depararam com a morte, deitado de forma horizontal num caixão de uma pessoa que você ama? Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, uma tia, um filho, como aquela pessoa que perdeu um filho de 1 ano. Todos nós enfrentamos a morte, e enfrentaremos a morte um dia. Mas eu quero dizer para você, que assim como Jesus Cristo venceu a morte, nós também venceremos. Ele ressuscitou e venceu a morte. Então a palavra de Deus diz que assim como Ele venceu a morte, nós também venceremos a morte. A morte já não tem mais vitória sobre nós, porque quando nós morremos, nós não morremos, nós fechamos os olhos e abrimos os olhos lá do outro lado, onde estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós acreditamos. Mas naquele vale é o vale onde nós encontramos a morte. O vale também é um lugar onde marca o fim de todas as coisas. Como eu falei, muitas vezes o fim de uns sonhos, de projetos, de famílias, da esperança. E mais uma vez eu pergunto, lá no passado, qual foi o vale que você perdeu a batalha da sua vida? Assim como Deus fez o profeta ver aquele vale, Deus tem nos levado a ver algumas coisas na nossa geração. E são coisas bem preocupantes, que mostram cada vez mais que Jesus Cristo está voltando. Porque assim como aconteceu naquela época, nós temos visto hoje teologias que distanciam o homem de Deus, principalmente a teologia da prosperidade, ou a teologia inclusivista. Nós temos visto falsos mestres e profetas se levantando. Pastores que não são pastores, são tosquiadores. Existe uma diferença. O pastor é aquele que cuida, o pastor é aquele que trata, o pastor é aquele que corta a lã para que a ovelha fique bem. O tosquiador é aquele que cuida da ovelha para poder matar ela, para poder ter a carne dela, para poder ter a lã dela, para obter lucro dela. Queridos, o que nós mais temos, como eu falei aqui na sexta-feira,
Existe um lugar no Brasil que a cada 4 dias se abre uma igreja. Mas qual é a teologia que está sendo falada? Pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha, ele precisa conhecer a ovelha pelo nome. O que mais temos visto hoje em dia, como aconteceu há um tempo, pastor, até de nível nacional, reconhecido, dizendo que a Bíblia precisa ser o quê? Atualizada. São coisas que têm surgido, infelizmente, no nosso meio, que nos assusta. Crentes que têm compactuado com o pecado, da ideologia de gênero, do aborto, das drogas, da destruição da família, da Bíblia, da família tradicional. Irmãos que estão brigando, pessoas que estão abandonando a igreja, porque defendem ideologias desse jeito. Queridos, é lamentável, mas é a nação que nós estamos inseridos hoje. E Deus tem nos mostrado que grande parte das profecias estão se cumprindo. E aí eu vou repetir algo, sem dúvida, esse pode ser o último avivamento que nós estamos enfrentando antes da volta de Jesus Cristo. Você se sente no vale dos ossos secos? Você chegou aqui com esse sentimento de ter perdido tudo? Você chegou aqui com esse sentimento de não estar vivendo, mas sobrevivendo? Você chega aqui a esta igreja hoje com esse sentimento? Veja o que diz no versículo 3, ele diz assim: ele me perguntou, Deus perguntou a Ezequiel: filho do homem, esses ossos poderão a tornar a viver? É impressionante que mesmo em meio a um mundo tão caótico, é impressionante que mesmo em meio a um mundo tão perturbador, o nosso Deus sentado no seu trono, ele ainda fala com o ser humano, e tem pessoas que ele chama de filho. Ele chama simplesmente de filho. Veja como ele chamou ele aqui: filho do homem. Filho. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus que ele se relaciona com o ser humano. Para aqueles que estão orando e sonhando, meus irmãos, com um avivamento do nosso povo, como é o meu sonho, como é o sonho do pastor, não é, Coca, nós temos que entender que o nosso Deus ainda nos chama de filho. Muitas vezes nosso coração se entristece quando eu sou chamado para ajudar algum ministério, né, compartilhando um pouco da pouca experiência que eu tenho, não tenho muita, e a gente vê igrejas que já tem mais de 50 anos, que nunca plantaram uma única igreja, que tem apenas 40 pessoas, que o louvor é feito de qualquer jeito, que o pastor, para sustentar, tem que andar de Uber 10 horas por dia, e a pregação no domingo é mais fraca do que a pregação de um pequeno junior que não tem experiência nenhuma com a Bíblia. Quando nós começamos a ver situações como essa, a gente se entristece, e aí Deus, ele fala ali, e aí ele fala com aquele povo, e ele fala com aquele profeta, e aí no versículo 3 ele diz: e eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Porque muitas vezes bate no nosso coração essa dúvida: Senhor, realmente, será que o Senhor vai trazer um avivamento para esse povo? Será que a nossa nação um dia deixará de conhecer a corrupção? Será que as nossas igrejas, nossas escolas terão ensinos que te aproximem de Deus? Será que as nossas crianças voltarão a ser protegidas como era antigamente? Muitas vezes bate essa dúvida, como bateu no coração de Ezequiel. Quando Deus pergunta: filho, esses ossos podem ter vida? Só o Senhor sabe. As igrejas voltarão a ter vida? Só o Senhor sabe. Os líderes voltarão novamente a amar o povo? Só o Senhor sabe. As igrejas novamente crescerão como na igreja primitiva, ao ponto de plantar várias outras igrejas? Deus pergunta aos líderes, ainda que tenham um coração nele, e a resposta que nós damos é a mesma: ó soberano Senhor, só tu sabes.
uma politicagem envolvida novamente, muitas vezes com a nossa denominação. Pessoas que procuram-se muito mais com os cargos do que com a missão, com os cargos do que com o povo. E aí quando é perguntado, será que existe solução para a igreja cristã no Brasil? Ó soberano Senhor, só tu sabes. No versículo 4 ele continua e ele fala assim: então ele me disse, profetize a estes ossos. Porque, meus irmãos, em meio a tudo que tem acontecido, Deus está levantando um povo com autoridade espiritual para profetizar a nossa nação e trazer um avivamento no meio do povo. Eu acredito nisso. As nações não serão mais as mesmas, porque existe um povo sério que ainda, mesmo não vendo nada, como é aquele vale dos ossos secos, não vendo nenhuma vida, mas ainda acreditamos que o nosso Deus é o Deus que pode trazer vida em qualquer situação. Nós acreditamos nisso. E ele diz: profetize, fale, ouçam. No versículo 4 ainda ele diz, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Versículo 4, o complemento. O que fica muito claro para mim, querido, é que só existe uma forma verdadeira de nós termos um avivamento firme, um avivamento real, um avivamento que vai trazer a mudança da nação. É se este avivamento for baseado, tiver a base, a palavra de Deus. Veja o que ele fala, vou repetir: profetize a estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ele não disse, ossos secos, vejam o mover do Senhor. Ele não falou de movimento. Ossos secos, olhem o que está acontecendo nesse momento. Ele não está falando isso. Ele disse, ouçam a palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que dá vida, é a palavra que renova, é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que está entre nós, é a palavra que liberta, é a palavra que amamos, é a palavra que ainda existe, mesmo depois de 6.000 anos, ela ainda está entre nós. Já se levantaram impérios para destruir a palavra, mas a palavra está entre nós. Temos que entender que o avivamento real, ele só acontece em meio à palavra. No passado, e hoje eu posso falar no passado porque eu tenho 42 anos. Então no passado, nós éramos conhecidos como o povo da palavra. Nós éramos conhecidos como o povo que conhecia a palavra. Nós éramos conhecidos como o povo que amava essa palavra. O povo batista era conhecido como o povo da Bíblia. E hoje nós estamos mais preocupados com movimentos, com profecias, com língua estranha, com compra de templo, com compra de carro, com cargos, com assembleia, com estatuto, com regimento. Estamos preocupados com tudo menos com a palavra. E como professor do seminário eu fico extremamente frustrado. Eu tenho uma turma que a gente foi fazer um trabalho. E aí no trabalho eu dividi lá, e aí cada um ia explicar a sua parte do trabalho. E teve uma jovem que é líder da igreja. Por ser líder da igreja, e o pastor vê que ela é uma vocacionada, ele e o rapaz, os dois foram enviados. E os dois foram fazer o trabalho juntos. Lideravam juventudes. E na hora que eles foram falar sobre o livro de Daniel, o início do trabalho era assim: eu gostaria de dar um destaque, o jovem falando, eu gostaria de dar um destaque porque, sem dúvida, Daniel, ele foi um excelente cristão. Quando falou aquilo, e ele continuou com o trabalho, e eu não falei nada na frente da turma. E aí terminou, chamei os dois, depois todo mundo foi embora, e falei: sente aí aqui. Você iniciou o trabalho colocando um data show que Daniel foi um excelente cristão pela sua fidelidade, porque não comeu os manjares do rei. Sim, pastor. Você tem consciência de que Daniel, ele nasceu 1000 anos antes de Cristo?
Você tem consciência que o cristianismo nasceu no primeiro século e que Daniel não foi um cristão, porque Cristo nem nascido tinha? Ele ficou preto, amarelo, azul, branco, todas as cores. Líderes de juventude que não sabe diferenciar Antigo e Novo Testamento. Essa é a geração que nós estamos formando. É por isso que na nossa igreja só é líder de pequeno grupo quem está matriculado na escola bíblica. Eu tenho 54 diáconos, só serve como diácono se tiver escrito na escola bíblica, e nós acompanhamos, porque a quem é líder de pequeno grupo aqui? Levanta a mão. Líder de pequeno grupo. Todos os líderes de pequeno grupo, bênção. Todos os líderes da igreja agora, levanta a mão. Todos os líderes da igreja. Pastores também, auxiliares. Deixa eu falar para vocês. Tenham misericórdia da vida do vosso pastor. Sabe por quê? Porque a responsabilidade do ensino e do cuidado, por mais que a nossa liderança seja uma liderança compartilhada, um dia o pastor da igreja dará conta do rebanho. Não é o líder de pequeno grupo, não é o líder de ministério, não é o pastor auxiliares. Quem vai dar conta do rebanho é o pastor da igreja. Ele que estará de frente de Deus, e Deus vai dizer assim: sim, e aquele rebanho como estava? Não, estava ótimo, eu tinha vários líderes de pequeno grupo lá. Ah é? Então vamos ver aqui no telão da eternidade. Eles não estavam ensinando nada. Eles não sabiam a diferença do Antigo e do Novo Testamento. Eles não sabiam a diferença de Jesus e Genário, como fala a piada. A responsabilidade, tanto é que no livro de Apocalipse, quando as cartas são enviadas para quem? Para o anjo da igreja, para o pastor da igreja. Então, queridos, nós precisamos voltar a sermos aquele povo que ama a palavra, porque só amando a palavra é que nós traremos um avivamento na nossa nação. Recebi há pouco tempo um jovem que ele já chegou na igreja querendo ir para o seminário, e tudo dele: eu amo muito a Bíblia, eu gosto muito da Bíblia, a Bíblia, e por isso que eu quero ser pastor, eu quero ir para o seminário. Eu disse: não, maravilha, então vamos fazer o seguinte, vamos conversar um pouco sobre a Bíblia. Eu queria que você abrisse aí no livro de Moisés, capítulo 2, versículo 13, e ele começou a procurar. E aí eu fiz assim: querido, você faz o seguinte, você caminha conosco aqui um tempo, daqui a um ano a gente volta a conversar, aí quando você conhecer os livros da Bíblia, aí a gente pensa em mandar você para o seminário. Moisés capítulo 2, versículo 13. Moisés. Então, queridos, nós precisamos voltar a ser aquele povo que ama a palavra de Deus. Já queria convidar aqui o louvor, combinei com o louvor um texto, nós já estamos caminhando para o final, mas um outro princípio se encontra no versículo 5, que diz assim: assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Queridos, por muitos anos nós deixamos de lado o Espírito Santo, por se levantar igrejas neopentecostais que tudo era o Espírito, que os moveres do mundo ali era o Espírito. Nós batistas, nós fomos para outra ponta, nós passamos a não mais dialogar com o Espírito. Tem um autor chamado Francis Chan, eu conheci ele em 2018, é um japonesinho carequinha. Ele tem um livro chamado O Deus Esquecido, e o Deus Esquecido, ele diz que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Será que nós temos tido relacionamento com o Espírito Santo? Será que nós temos conversado com o Espírito Santo? Será que nós temos caminhado com o Espírito Santo? É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que nas nossas igrejas muitas vezes tem tantos escândalos, porque não tem o Espírito Santo, então ele não está nos convencendo do pecado.
É por isso que nós estamos vivendo uma vida cristã tão anêmica, fraca. Porque se não tem o Espírito Santo, Ele não vai nos falar sobre o juízo. É interessante que, sem o Espírito Santo, a obra do Senhor está morta. Aqueles ossos secos passaram a ter vida novamente depois do Espírito Santo entrar neles. O avivamento é a vinda do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Mas você deve estar dizendo assim: pastor, o senhor falou que é professor de seminário, então o senhor sabe muito bem que no momento que eu aceitei Jesus Cristo, o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim. É verdade. Eu não estou falando que você não tem o Espírito Santo, eu estou falando que muitas vezes nós não damos lugar ao Espírito Santo, nós não alimentamos o Espírito Santo, nós não nos relacionamos com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é educado, ele é educado, ele até insiste depois de um tempo, mas nossos ouvidos começam a ficar cauterizados. E sabe o que é que ele faz? Ele fica ali, ó, no lugarzinho dele. Ele fica ali, caladinho. Você passa a tomar suas decisões e ele está lá, ó, encolhidinho. As decisões que você toma, você não recorre a ele, e ele fica na dele ali. Você toma atitudes, ele fica ali na dele. E ele fica só esperando um dia que você entre por essas portas e você escute uma palavra como esta, que falou primeiramente ao meu coração, para que você possa falar para o Espírito Santo nesta manhã: Espírito Santo do Senhor, vem sobre mim novamente e traz vida à minha vida. Eu quero me relacionar. Todos nós temos os nossos vales. No versículo 7, ele finalizando, ele diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga assim: assim diz o Senhor soberano, o Senhor Deus: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Versículo 10: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, e era um grande exército. Eu vejo um grande exército aqui na minha frente, um grande exército que está sendo movido pelo Espírito Santo para amanhã, onde você estiver nesta cidade, trazer vida às pessoas que estão mortas. Convidar as pessoas para a tua igreja, para o teu pequeno grupo, para o teu ministério. Convidar as pessoas para tomar um café e falar sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre a salvação. Eis que aqui existe um exército. É interessante que Ezequiel, ele disse: e eu profetizei. E eu profetizei. E eu profetizei. E quando ele profetizou com a autoridade que Deus estava dando, eis que veio vida. Eis que as coisas mudaram. Eis que tudo se fez novo. Todas as vezes que você vê algo no Antigo Testamento, preste atenção agora. Todas as vezes que você vê algo no Antigo Testamento que se repete no Novo Testamento, isso é a confirmação de que isso ainda é para nós, a igreja do Senhor. No Antigo Testamento, Ezequiel profetizou e houve vida. No Novo Testamento, a igreja primitiva profetizava e as pessoas tinham vida. Então hoje nós estamos vivendo ainda a era do Novo Testamento. O Novo Testamento escrito, ele já se encerrou, não existe mais revelação. Mas os atos
do Espírito Santo ainda se mostra no meio do povo. E aí ele disse de uma maneira muito linda: eu orei, houve vida, os ossos se juntaram, tendões, carne, mas ainda não tinha o Espírito. Então eu profetizei o Espírito entrou naquele lugar e se fez ali vida, e as pessoas se levantaram e era um grande exército. Então eu quero levantar você neste momento. Se levante, porque você é o exército do Senhor. Se levante, porque você é o exército do Senhor. Todos nós temos os nossos vales, mas é no vale que Deus vai trazer vida para a sua vida hoje. Vamos cantar ao Senhor. Louve ao Senhor nesse momento.